Oi, pessoal, turma de História da Mídia. Vamos lá, professora Kátia Zanvettor aqui. Hoje, então, a gente vai dar sequência às nossas reflexões sobre a história da comunicação, trabalhando principalmente o texto do Pierre Levy, especialmente a parte que ele fala sobre a questão da relação entre comunicação e meio de transportes, que é uma das questões que a gente estava começando a discutir no fim dessa confusão toda. Então, eu espero que vocês tenham lido o texto. Eu vou fazer uma discussão aqui, uma apresentação sobre o texto, mas é muito importante que vocês leiam esse texto antes de ver essa aula, tá? Não precisa ler tudo, como eu falei, aquela parte inicial que vai até aquela discussão do espaço elástico. Então, essa é a parte inicial que a gente vai discutir. Depois a gente vai voltar no texto e discutir mais essa parte final dele numa outra aula, tá bom? Então é isso, vamos lá, começando a apresentação aqui para vocês. Pessoal, esse texto do Pierre Levy é um texto que, na verdade, ele tem várias problemáticas aí que ele está levantando, né? O Pierre Levy é um autor conhecido pelas suas discussões sobre cybercomunicação, né? Mas para fazer isso ele faz uma reflexão histórica, né, de por que a gente chegou até aqui. Né? O texto chama Revolução Contemporânea em Matéria de Comunicação, e a gente vai discutir principalmente a parte que trata do aspecto histórico, certo? Então, o objetivo do texto é esse, trazer para o leitor a emergência do cyberespaço, né, como que ele vai surgir na nossa sociedade contemporânea. E esse cyberespaço é uma temática que a gente trabalha nessa disciplina de História das Mídias, só que lá no final da disciplina, né, por isso a gente vai ir voltar nesse texto várias vezes. Ele também recoloca a emergência da internet em uma perspectiva histórica, né? Então, quando a gente vai falar de internet, em geral, os autores falam da internet a partir da década de 70, com os estudos da NASA, com os estudos americanos sobre isso, mas o Pierre Levy vai dar uma reviravolta nisso, colocando essa perspectiva mais cultural, histórica da emergência da internet. Então, para a gente nos interessa principalmente entender essa reconstrução histórica da humanidade na sua relação íntima com a comunicação. Tudo começa, então, a partir do espaço humano para o Pierre Levy, tá? Ele vai lá lembrar dos Homo sapiens, que são os nossos ancestrais mais diretos, e se repete mesmo, Homo sapiens sapiens, que seria o primeiro ancestral que se tem registro, que tem esse potencial de fala, né? O potencial do uso do aparelho fonador, né? Então, esse nosso ancestral mais direto, ele, segundo os estudos, e como Pierre Levy nos mostra, eles habitavam todas a mesma região geográfica, né? E provavelmente não há nenhuma forma de a gente comprovar isso cientificamente, mas é uma hipótese científica muito bem aceita que eles falavam todos a mesma língua, né? A partir do modo de existência, né? O fato de a gente ser caçador-coletor, né? Vai trazendo para a humanidade a necessidade de uma dispersão geográfica, né? E essa dispersão geográfica é uma separação que vai acontecer durante milhares de anos e é uma separação progressiva, o que ele chama de separação progressiva da cultura, porque a gente começa a ter diferenciações no modo de vida, no modo de cultura, e é daí também que surge a separação das línguas, né, do modo como a gente vai se expressar oralmente. Esse movimento humano de dispersão ele vai durar muito tempo e vai ser muito importante na história da nossa humanidade, porque ele vai garantir, né, que a gente ocupe espaços geográficos antes nem pensados, né? Então
Esse é o primeiro, é o que o Pierre Lévy chama de primeiro grande movimento. Nesse momento, a comunicação já é importante, porque é pela linguagem oral que se constitui cultura, né? Que os sujeitos humanos vão constituir cultura. Mas então tem algo que acontece que é mais importante na perspectiva da comunicação, que é o que ele chama de revolução neolítica, né? Que seria uma grande mutação técnica, social, cultural, política e demográfica, cristalizada na agricultura, na cidade, no Estado e na invenção da escrita. Né? Então, basicamente, é quando se institui nas sociedades os primórdios daquilo que a gente entende como sociedade hoje. Né? Então, a invenção da agricultura vai ser fundamental porque permite que as pessoas se fixem, né, em determinados espaços. Vai fazer, por consequência, então, a criação de povoados e cidades, por consequência, a necessidade de um Estado e também, por consequência, a necessidade da escrita, né, para garantir a permanência dos acontecimentos. A gente já estudou bastante a escrita, a gente sabe que a escrita teve vários movimentos, mas que ela é fundamental para esse processo de constituição da cultura. Então, o Pierre Lévy, ele diz que esse processo, né, que ele chama de Revolução Neolítica, é um novo espaço-tempo que está se estruturando, principalmente ligado ao território. Então, as pessoas começam a se localizar. Aquele movimento de dispersão anterior começa a se desenvolver num sentido inverso. Né? Então parece que agora as pessoas querem se conectar, as pessoas querem se reunir, né? Aparece uma tendência de reunião, conexão e, por consequência, comunicação. Os processos de comunicação eles vão se intensificar também nesse momento, principalmente em função da descoberta da escrita. Né? Enfim, aí a gente vai passar então para o que ele chama de terceiro momento, né, essa terceira revolução, que seriam as marcas de reconexão, e ele traz um símbolo que são o símbolo das grandes navegações. Né? Ele fala da descoberta da América pelo Cristóvão Colombo, e essa tendência, né, dos impérios em buscar novos territórios para se... descoberta, né, gente? Entre aspas, vocês viram aqui. Então, ele fala dessa tendência dos impérios, né, da Europa buscar novos territórios para virar, para colonizar e aumentar o seu potencial econômico. Então, nesse momento, o momento das grandes navegações, você também tem umas mudança muito forte na demografia, né? Você começa pela primeira vez a ter esse efeito, né, que a gente vê hoje de migrações, então pessoas mudam, né, se mudam de um território para fazer a vida na América, né, então você tem um impacto, tudo isso gera um impacto econômico, gera um impacto cultural. Então percebam que as grandes navegações e esses efeitos que elas provocam vão ser fundamentais para a sociedade da época e vai marcar uma grande mudança no processo de comunicação. Nesse momento, com as grandes navegações, a gente tem, né, se desenvolvendo em paralelo a imprensa, se desenvolvendo em paralelo o correio, se desenvolvendo em paralelo recursos de comunicação que até pouco tempo não se imaginava. Então você tem uma mudança cultural muito grande acontecendo. Enfim, também ele lembra da Revolução Industrial, né, que, claro, acontece depois. Então lá as grandes navegações começam lá pelo século XV com Colombo. É claro que a gente tem histórias de navegações anteriores, né? Você já tem aí
eventos, mas as grandes navegações já começam lá, são marcadas lá pelo século XV, e depois você tem a Revolução Industrial lá pelo século XVIII até mais ou menos o século XIX, mas a gente tem que lembrar que a Revolução Industrial para o Pierre Levy é uma coisa que dá início ao que ele chama de Revolução Informacional Contemporânea, e para ele é algo que não tem fim, não tem não se acaba a Revolução Industrial, ela está em curso, ela vai se transformando, e a transformação atual é essa que ele chama de Revolução Informacional. Né? Então são transformações gigantescas que mudaram o modo como a gente vê o mundo, como a gente é no mundo, e essas mudanças ainda estão em cursos. Né? Você tem um impacto demográfico muito importante, as pessoas que no século XV, XVI, XVII basicamente se localizavam no campo, né? A vida se estruturava em torno do campo, elas começam de fato a se aglomerar em torno das cidades e em torno das dos grandes empregadores, né, das grandes fábricas, desse processo todo. Agora, também a Revolução Industrial foi uma revolução de transporte, a gente não pode esquecer disso. Então, para garantir a distribuição dos produtos fabris, você cria toda uma malha ferroviária, você cria todo um sistema de transporte que permite com que essa produção fabril escoe pelas sociedades. Né? Então isso é uma das coisas que vai também gerar um impacto demográfico, as pessoas vão se dispersando pela terra, justamente para garantir a comercialização dos produtos produzidos na Revolução Industrial. Né? Enfim, ele insiste então no final entre o paralelo entre transporte e comunicação, porque para ele tem um efeito de influência mútua, e ele usa um argumento que eu gostei muito e eu trouxe aqui para vocês o argumento justamente como ele escreve, porque eu acho esse argumento muito importante. Então ele fala que a navegação de longo curso e a imprensa, por exemplo, nascem junto, é verdade. Lembra que a gente falou que a imprensa nasceu no século XV, né, com a descoberta do Gutenberg? Então foi o mesmo período do início das grandes navegações. Né? O desenvolvimento dos correios estimula e utiliza a eficiência e a segurança das redes viárias. O telégrafo expande-se ao mesmo tempo que as ferrovias. O automóvel e o telefone avançam em paralelo. Então, quer dizer, o desenvolvimento do telefone foi junto com o desenvolvimento do automóvel. O rádio e a televisão são contemporâneos do desenvolvimento da aviação e da exploração espacial. Os satélites lançados pelo foguete estão a serviços da comunicação, não se esqueçam, a gente só tem internet, a gente só tem o sistema moderno de comunicação graças aos satélites. Né? A aventura dos computadores e do cyberespaço acompanha a banalização e a viagem de turismo, o desenvolvimento dos transportes aéreos, a extensão de autoestradas e das linhas de trem e de grande velocidade. Enfim, pessoal, esse é um elemento, então, muito importante para o Pierre Levy. O crescimento da mobilidade física é indissociável do aperfeiçoamento das comunicações. Então, pessoal, o tempo todo o Pierre Levy vai argumentando essa conexão entre meios de comunicação e mobilidade física. Para ele, uma coisa vai forçar a outra. É como se a tecnologia dos meios de transporte, dos veículos de transporte, das formas contemporâneas de transporte, são fundamentais para o desenvolvimento e o avanço da tecnologia, dos meios de comunicação. Depois de fazer essa discussão, depois de fazer essa discussão com vocês,
sobre os meios de transportes, ele vai entrar num debate sobre o cyberespaço, né? Ele vai discutir como que o cyberespaço funciona, como que ele vai se desenvolver, e ele vai tentando fazer essa relação, esse paralelo entre transporte e cyberespaço que a gente está vivenciando hoje. Tá? A gente vai voltar no PR Levi mais para frente do nosso curso, mas antes a gente vai dar uma pausa, né? E a gente vai, a partir da aula que vem, estudar a história da fotografia e a história do cinema, tá? Então, hoje na nossa aula a gente vai discutir essa etapa, esse texto do PR Levi, e na semana que vem eu já vou deixar disponível para vocês um texto super legal sobre a história da fotografia e a história do cinema, e a gente vai discutir na semana que vem essa parte da história da mídia. Tá legal, pessoal? Então agora com vocês, assistam o vídeo, assistam essa aula, leiam o texto que eu vou postar lá e participem da nossa sala de aula hoje para tirar dúvidas sobre esse conteúdo que eu postei para vocês hoje. Tá bom? Um abraço, até mais tarde.